Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a essa meditação. Hoje, nessa quinta, quinta-feira da quarta semana da Quaresma, dia de louvor e adoração eucarística. No dia de hoje, o tema da nossa meditação será sobre amizade. Amizade com Deus, amizade com o próximo. O Evangelho de hoje, por exemplo, fala do porquê que muitas vezes o testemunho de Cristo, a sua amizade, o seu convívio, foi rejeitado pelos homens. Por que que isso aconteceu, O que há em nós que poderia nos levar a uma conclusão tão perversa como a de rejeitar Jesus em nossa vida, Mas também a meditação de São Tomás de Aquino nos ajuda a ver ali na família de Lázaro, com Marta e Maria, o que a amizade com Cristo e com o próximo há de promover. Então, como o Senhor fala na Sagrada Escritura, a amizade é um tesouro, Ou seja, ela atesoura, ela soma, ela acrescenta, ela purifica, dá tempero aos momentos de maior alegria, ela dá sentido a essa alegria também, porque ela torna-se compartilhada, como também é um grande bálsamo nos períodos de fraqueza, medo, inconstância, de queda, É razão de mover o coração de Cristo e dos nossos amigos, irmãos de caminhada, que a gente vá lá, e ajude o irmão quando ele caiu, quando ele desanimou, quando ele se entristeceu, quando ele se isolou, quando alguma coisa aconteceu, Então, Jesus é esse que vai lá, E quando estamos caídos, quando estamos em uma condição deplorável, quando estamos numa condição miserável por causa do pecado, ele teve interesse em se demorar em nós, dar a sua palavra, nos curar, nos redimir, visitar-nos em casa, abrir-nos para a verdade, e curou com suas palavras o nosso ouvido, com sua ternura o nosso coração, com a sua doutrina a nossa mente, o nosso pensamento, com a sua pessoa em si, curou a nossa alma, Nos deu o ósculo santo, o abraço santo, a amizade santa que nos redimiu contra a morte e o pecado. Abraço esse que ele sela, que ele solidifica, que ele torna perene, contínuo na cruz. Ali é o abraço de Cristo de amizade, Na sua paixão, ele determina-se, como o nosso grande amigo, mais que amigo, esposo de nossa alma, nosso Deus, nosso Mestre, nosso Senhor. Que belo é contemplar a potência de uma amizade verdadeira, Então, no dia de hoje, peçamos ao Espírito Santo para abrir o nosso coração para tudo aquilo que ele tem a anunciar, Então, rezemos. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de vos conhecer. Dai-nos um coração, Senhor, que vos busca, desde o primeiro momento do dia até o pôr do sol, até que venhamos a descansar das fadigas desse dia. O nosso coração busque a Tua amizade, Teu bem-querer, Tua palavra, Teu exemplo. Que a Tua amizade hoje, Senhor Jesus, e a intimidade com o Teu coração nos purifique e nos refaça por inteiro, em nossos afetos, memórias, sentimentos, em nossas razões, em nossa vontade, em nossa vida, testemunho, nossa história. Vem, Senhor Jesus, e modifica todo o coração. Dai-nos, Senhor Jesus, um coração que vos agrade, que seja um lugar onde o Senhor gosta de ficar, permaneça ficando, e nos edificando, nos curando, produzindo em nós a santidade que é tão comum a vós, que é tão natural do teu coração. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, de sermos visitados hoje e com um ósculo, um abraço, uma ternura santa, nos reanima. Retira-nos, Senhor Jesus, da tristeza, retira-nos da apatia, do medo e da inconstância. E se estivermos, Senhor Jesus, muito distantes do teu coração, afastados pelo pecado, reaproxima com um abraço, com uma confissão, com uma conversa ao pé do ouvido, Onde a tua presença nos refaça e perdoe os nossos pecados. Encoraje o nosso coração à confissão. Te pedimos isso por intercessão da Virgem Maria Santíssima e de São José.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, vamos ao Evangelho. Ele está narrado para nós em João 5, versículos de 31 a 47. E diz assim, ó. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa, a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes com o tempo, com a sua luz. Ou seja, com seu testemunho, sua alegria, seu amor. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face, e sua palavra não entrou, não fez morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examineis as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do Pai, e vós não me recebeis. Mas se outro viesse em seu próprio nome, a este vós receberíeis. Como podeis acreditar? Vós que recebeis glórias uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus. Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acrediteis nos seus escritos, não acreditareis então nas minhas palavras. Meus irmãos, o Senhor Jesus aqui torna evidente que o nosso coração nem sempre sabe acolher o que é bom. Nem sempre sabe buscar a amizade. Nem sempre sabe fazer um laço eterno de devoção, de entrega, de adoração, de louvor a Deus, né? Nem sempre sabe reconhecer o nosso Senhor Jesus. E isso é uma coisa que de fato a gente olha no mundo e percebe. Isso é verdade. E da mesma maneira também, você sabe e percebe que o mundo, as pessoas, às vezes, tomadas por qualquer tipo de apetite ou concupiscência, sabem acolher muito bem o que lhes apraz. O que apraz a uma vontade concupiscível, o que alimenta suas paixões, o que fornece vantagem, o que traz boa fama, né? Então, muitas vezes as pessoas sabem acolher outras coisas, né? Bens secundários, palavras que passam, como diz aqui Jesus no Evangelho, vocês acolhem a glória uns dos outros, né? E isso é verdade. Às vezes a gente faz sala para aquilo que nem é bem-vindo. A gente se arruma, a gente põe perfume, a gente veste a melhor roupa, a gente acolhe em casa, a gente faz festa, a gente se separa, a gente marca, às vezes para um compromisso que não vai ser bom para a nossa família, para a fé, né? A gente quer por exemplo, a gente se prepara de tudo quanto é jeito para um emprego que moralmente afeta a nossa fé. Entende? Ou a gente faz sala a vãs doutrinas. A gente tem tanto respeito humano ou pela glória do próximo que quando vem uma coisa, né, falaciosa, falar mal da igreja, falar mal de Deus, falar mal de pessoas que você ama, falar mal de você mesmo, né? Com língua polida,
prejudicar o próximo, prejudicar o país, prejudicar a nação, a gente acolhe. A gente faz sala porque a gente põe isso na tela, põe no celular, põe na televisão, a gente consome, a gente faz sala em nosso coração para que o nosso afeto se apegue a coisas terríveis até. Então veja, o mesmo coração que rejeita Jesus sabe acolher a mentira. O coração que rejeita o Senhor e a verdade, a beleza e a sua misericórdia, também é o mesmo coração que às vezes vai acolhendo assassínios, vingança, ódio, rancor, injustiça, infâmia, luxúria, preguiça, tanta coisa. E a gente vai acolhendo, vai fazendo sala. Então, isso é um sinal de que nós não podemos confiar nos nossos desejos, porque eles se desordenam facilmente. Como a gente tem falado tantas vezes aqui, né? Restou, depois da queda, em nosso coração, tantas corrupções e paixões que nos desordenam, né? Então a gente procede mal, a gente escolhe mal. E a gente tem vícios no nosso comportamento, na nossa forma de agir. A gente precisa de vigilância e da graça de Deus para não cair nisso, nesse erro, né? Mas quão mais fácil seria se, por exemplo, a minha vontade, a minha razão se inclinasse para o bem. E se eu buscasse renúncia? Veja como é sensato o caminho proposto por Jesus. Renuncie a si mesmo e tome sua cruz. Pode não ser fácil. Não é fácil, na verdade. Mas veja como é sensato. Renuncie a si mesmo para que você não tenha o viés de mal interpretar e mal ver o que é bom. E de ver de maneira muito correta o que não é lícito. Então, renunciar a si mesmo é sábio. E hoje em dia a gente não ouve isso muito bem. Renunciar a si mesmo foi anteposto por o mal não existe, faça o que lhe der na telha, seja feliz, se faz bem para você, então vai, né? Não deixe, não passe necessidade, não passe vontade, né? Passe o cartão. Não faça, não adie, né? Isso e aquilo. Mas Jesus fala o contrário, renuncie a si mesmo. Tomar a sua cruz então. E por que Jesus fala para a gente tomar a nossa cruz? É porque a cruz purifica, redime, né? Por mais que ela venha envolta de sofrimentos, de muita renúncia, ela é mortificante, ela penitencia, ela vai nos purificando, trazendo sobriedade, trazendo também uma imponência muito grande na razão e na inteligência, né? Que consegue governar e ter autodomínio. O homem que tem autodomínio, ele é muito feliz, porque ele não se vê atraiçoado por nada, né? Então Jesus, para nos levar a essa mensagem, a esse conteúdo de conversão, ele propõe amizade. Ele propõe que o testemunho dele seja acolhido, que eu o ame, que eu o receba. Aí ele vai dando exemplos, né? Para aquele povo, né? Para os judeus que estavam ali, talvez fariseus, mestres da lei, eu não sei, mas ele vai falando sobre exemplos, né? Por exemplo, João Batista quis ensinar para vocês a mesma coisa, né? A renúncia contra os pecados, a vivência da penitência, a ordem interior e a busca de Deus, a busca do sagrado pela oração. E ele foi enviado, né, para dar testemunho de Cristo. Vocês acolheram o testemunho de João Batista? Ou, se não me engano, cortaram-lhe a cabeça, né? Mas não era bom? Não é sensato o que ele pediu? E o testemunho dele, que apontava para mim, não exigia então que pelo menos seus seguidores, ou aqueles que perceberam que era bom, que tinham amizade por ele, que tinham amizade por aquela mensagem, que tinham amizade por aquela verdade, que, como fala aqui no Evangelho, gostaram por um tempo de sua luz, se alegrastes por um tempo com a sua luz, ou seja, deixaram-se iluminar por aquela amizade. Pelo menos esses deveriam acolher Jesus, não é verdade? Não é natural? Já que São João Batista apontou, este aqui, ó, é o Cordeiro de Deus. Segui-o, ouvi-o.
Então, mas não é apenas o testemunho de São João Batista que vale para nos convencer de que essa mensagem de renunciar a si mesmo e carregar a sua cruz é importante. Não apenas o testemunho dos homens, né? Porque como Jesus falou aqui, muitas vezes, seguindo o testemunho dos homens e a amizade dos homens, eu vou me afeiçoando a glórias apenas humanas e esqueço das divinas, né? Da glória divina. E aí ele fala, mas eu recebo o testemunho do meu Pai, do alto, porque as minhas obras são irrepetíveis, são novas, ele cura, ele liberta, ele expulsa o demônio, ele fala com autoridade, ele tem uma doutrina completamente condizente, sensata, sóbria, traz o pleno cumprimento da lei. Então, o Pai, quem dá testemunho de mim nas obras, as obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E aí? Se eu sou bom, né? Se as obras mostram que eu sou bom, se as obras mostram que eu fui enviado pelo meu Pai, e vocês dizem seguir o Pai, por que não me seguem? Por que não têm amizade comigo? Por que não querem acolher a minha glória, o meu testemunho? Por que não, né, se devotam a mim? Me seguem, me ouvem? Porque eu desejo curar, eu desejo amar, eu desejo ser vosso amigo. Eu vim para selar essa paz. Eu vim para conduzi-los. Eu sou o Shalom do Pai. Eu sou a paz ao vosso coração. Eu sou o tesouro do Pai. Eu sou seu Filho único e amado, né? Jesus está falando de maneira muito clara. E eu vim para vós, né? Jesus está falando aos judeus. Eu vim para vós. Então ouvi. Eu quero ser vosso amigo. Eu estou fazendo a vontade do Pai. Pode vir com segurança, né? Não só os homens dão testemunho de mim, já que vocês buscam a glória dos homens, já que São João Batista era para ser aqui entre vocês um exemplo, um homem de glória verdadeira. Então, obedeçam o que ele fala. Mais que isso, obedeçam o que Deus fala pelas obras que eu faço, é o que Jesus está dizendo. Mas ele estava sendo rejeitado, né? Então, mas a palavra do Senhor não está em vós. Não fez morada em vós, por isso não acreditais naquele que ele enviou. Então Jesus fala, por que vocês não reconhecem esse bem? Por que vocês não reconhecem essa amizade? Por que vocês não me acolhem o testemunho, não me ouvem, não me seguem? Porque Deus não está em vós. Olha que grave. Aí é forte. Jesus está dizendo que a rejeição que ele sofre, né? Se ele é bem, se a sensatez, a razão vai lá e indica, olha, Jesus está aqui provando em suas obras, em sua palavra, em sua doutrina, em sua igreja, nos seus sacramentos, que ele é bom. Por que o mundo hoje rejeita? É porque esse mundo rejeitou aquele que ele enviou. Aquele que mandou Jesus, aquele que mandou a igreja, aquele que mandou os sacramentos, rejeita o bem mesmo. Ou seja, a corrupção dentro do coração humano rejeitou o bem da amizade com Deus. A aventura que isso seria. A alegria e a cura que isso traria ao coração. Jesus fala, olha, vocês nunca viram sua voz, nunca viram sua face. Lembre-se que por causa do pecado perdemos a visão do bem, né? A visão beatífica. E a sua palavra não encontrou morada em vocês. Porque desde o início aqui, homens e mulheres foram chamados para dar testemunho da palavra de Deus e vocês não ouviram. Então, não acreditais naquele que ele enviou, porque ele não encontrou morada em vocês. Vocês examinam a palavra e obedecem de maneira rigorosa uma ou outra lei, mas não conhecem. Agora, eu vi o Pai, eu vim do Pai, e vocês não me recebem. É porque a cegueira chegou a um ponto em que não se deseja mais o bem e a verdade, em que chegou a esse ponto tão grave de perder tanto a razão, em que é colocado diante de vocês o bem e o mal, se escolhe o mal. A verdade ou a mentira, se escolhe a mentira. É porque não se deseja mudança, é porque não se deseja acolher, fazer sala, como a gente faz para tantas coisas, né? A gente faz sala, faz festa, a gente acolhe, prepara a casa, fica cheiroso para muita coisa falsa.
mas a gente não faz sala para a palavra de Deus, para ela residir na gente, para ela fazer morada em nosso coração. É por isso que o dom da amizade, que hoje meditaremos aqui com São Tomás, nos fala que nós precisamos fazer morada sim para a amizade de Deus e do próximo. Então, Jesus chega a dizer: e o que vai condenar vocês não sou nem eu não quero condenar nenhum de vocês diante do Pai por terem me rejeitado, mas até a palavra que vocês acolheram, né, que Moisés disse e que vocês dissem obedecer, essa palavra vos condena, porque Moisés falava de mim e vocês não me quiseram receber, porque para me receber seria necessário fazer sala, ser acolhedor, ouvir a palavra, deixar Jesus entrar, ser íntimo dela, né? E os homens não queriam mudar de conduta. Esse é o problema, né? Então, se pergunte hoje: eu quero fazer amizade com Jesus? Eu quero fazer sala a Ele? Quero preparar o meu coração para Ele? Eu tenho disposição para mudar tudo na minha vida se Jesus pedisse para eu mudar tudo? Se Jesus pedisse: muda tua roupa, muda tua palavra, muda tua conduta, muda tua escolha, muda tua casa, muda o teu celeiro, muda os teus amigos, muda tudo, você mudaria? Porque realmente é colocado diante de nós ou a amizade ou a inimizade. Escolhe, e aí a gente tem que escolher. Veja o que diz São Tomás de Aquino hoje. O divino amigo. Lá em João 11 se diz assim: suas irmãs, Marta e Maria, mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo, Lázaro. Aqui 3 coisas chamam a atenção. O amigo de Deus, os amigos de Deus, de tempos em tempos sofrem corporalmente. Não é, portanto, de forma alguma uma prova de que um homem não é amigo de Deus, o fato de que ele fica de tempos em tempos doente, indisposto, né, ferido mortalmente. Elifaz de Temã argumentou erroneamente contra Jó quando disse: lembra-te, qual o inocente que pereceu, ou quando foram destruídos os justos? Na verdade, aos justos, aos bons, aos amigos, também existem padecimentos. O Evangelho corrige isso quando diz: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Ou seja, Lázaro era amado por Jesus, mas ele estava doente. E então, o livro dos Provérbios, quando lemos: porque o Senhor castiga a quem ama e pune o filho a quem muito estima. As irmãs não dizem: Senhor, vem curá-lo. Elas simplesmente explicam que Lázaro está doente. Elas mandam dizer: ele está enfermo. Isto é para nós nos lembrar que quando estamos lidando com um amigo, basta que o façamos conhecer a nossa necessidade. Olha que belo. Qual é a necessidade que você tem hoje de Jesus? Basta fazê-lo conhecer a tua necessidade. Sim, eu estou enfermo, eu estou triste, eu estou sozinho, estou desolado, estou desanimado, né? Eu estou bem, quero fazer festa, tenho saudade, quero conversar contigo. Eu vos amo, eu amo a sua palavra. Hoje eu preciso de força para viver o que eu creio. Hoje eu preciso de alegria para continuar na caminhada, né? Basta dizer ao Senhor a nossa situação. Isto é para nos lembrar, então, que quando estamos lidando com amigos, basta que façamos conhecer nossa necessidade. Não precisamos incluir um pedido. Porque um amigo, uma vez que ele quer o bem do seu amigo do mesmo modo como quer o próprio bem, fica tão ansioso de afastar o mal de seu amigo quanto ele o fica de afastar o mal de si mesmo. Isto é o verdadeiro principalmente no caso dele, Jesus, né? Que de todos os amigos é o que mais verdadeiramente nos ama. O Senhor vela por aqueles que o amam. Salmo 144. Essas 2 irmãs que desejavam tão ardentemente a cura de seu irmão doente não veem a Cristo pessoalmente, como fizeram o centurião e o paralítico. Pelo amor especial e pela familiaridade com Cristo tinham demonstrado, ambas tinham uma confiança especial nele, e possivelmente sua aflição as manteve em casa, conforme pensa São João Crisóstomo. Se teu amigo for constante,
ele te será como um igual e agirá livremente com os da tua casa. Eclesiástico 6. Então veja, se a gente for amigo de Jesus, amigo uns dos outros, existe aquela familiaridade, né? Pede para dizer para Jesus, né? Só fala para eles isso, né? Só dá aquele recadinho que ele vai lembrar. E o amigo também é familiar. Ele convive com tua mãe, com teu pai, com tua esposa, com teu esposo, né? Com teus filhos. O amigo é íntimo, é de casa, ele abre a geladeira, conhece o caminho do banheiro, né? Divide ali contigo a manta, divide contigo o chinelo, divide contigo o que tem na mesa e o que tem no fogão, né? Vai no fogão se servir. O amigo é assim. Então, imagina, né? Ser amigo de Jesus. E eles tiveram essa familiaridade. Pede lá para falar para Jesus que Lázaro está doente. E agora a amizade aprofunda. Lázaro, nosso amigo, dorme. João 11:11. Nosso amigo. Por conta dos nossos benefícios e serviços que ele nos prestou, e portanto, nós não podemos deixar de ajudá-lo em sua necessidade. Dorme, portanto, devemos ir ao seu auxílio. O amigo na desgraça se torna um irmão. Então a gente vai conhecer nossos amigos, né? No momento de mais infortúnio. Primeiro aqui, Lázaro estava doente, agora ele dorme, ou seja, ele morreu, né? E Jesus então é recordado como amigo, né? Lázaro, nosso amigo, dorme, disse Jesus. Então Lázaro, o nome dele, nosso amigo, Jesus o tinha por amigo e dorme, a condição mais terrível, né? De morte. Ele dorme. Eu digo como Santo Agostinho, para o Senhor, mas não estava morto para os homens, que não tinham o poder de ressuscitá-lo. Dormir é uma palavra que usamos em vários sentidos. Nós a usamos para significar o nosso sono natural, também a negligência, o desatento, digno de culpa, a paz na contemplação também, a paz na glória futura, e também a usamos para significar a morte. Diz em São Paulo, né? São Paulo diz em 1 Tessalonicenses: Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito daqueles que estão adormecidos, para que não vos entristeçais, como os outros homens que não têm esperança. Assim diz São Paulo, né? Então, o sono quer dizer muita coisa. Chama-se o morrer de dormir por causa da esperança da ressurreição, e assim vem sendo o costume dar à morte o nome também de sono. Então, até quando Cristo morreu e ressuscitou, eu, que tinha me deitado, adormecido, né? Agora é ressurrecto. Mas vou despertá-lo. João 11:11. Com essas palavras, Jesus dá-nos a entender que ele podia ressuscitar Lázaro da tumba, tão facilmente quanto nós nos levantamos da cama. E isso também não deve causar espanto, uma vez que ele é ninguém menos que o Senhor, que ressuscita os mortos e lhes dá a vida. Por isso, ele pode dizer: vem a hora em que todos os que se acharam no sepulcro sairão dele ao som da voz do Filho de Deus. João 5:28. Então vejam, um amigo sempre promove o bem a nós, traz vida, alegria, tesouros, né? E aqui no caso, a amizade com Jesus, que já produzia familiaridade a Marta, Maria e Lázaro, traz mais uma coisa para essa família lá de Betânia, né? O vilarejo que sempre Jesus visitava quando ia ou voltava de Jerusalém. Existe mais uma coisa, existe algo grave aqui, né? A amizade humana muitas vezes promove isso, quando a gente está morto, né? E é morto arrefecido, adormecido, latente ou contemplativo, isolado, a amizade traz vida de novo. Mas Cristo, sendo o nosso amigo, traz algo que nenhum outro amigo pode trazer, por ser o Filho de Deus. Ele nos traz a ressurreição, né? Então, a ressurreição é algo que Jesus pode realizar. Vou despertá-lo, é a palavra de Cristo, né? Mas vamos a ele. Mais essa frase de João 11:15. Aqui é a misericórdia de Deus que nos é mostrada. Os homens, vivendo no pecado como se estivessem mortos, incapazes de poder qualquer coisa por conta própria, se os levasse a Cristo,
ele os lança na misericórdia, antecipando seus desejos e sua necessidade. Jeremias fala disso quando diz: Eis o que diz o Senhor, amo-te com eterno amor, e por isso a ti estendo o meu favor. Então Jesus tem essa pressa de realizar por sua amizade esse encontro conosco que nos leva, ao conhecimento da graça plena. 4. A chegada de Jesus já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. João 11:17. Santo Agostinho vê nesses 4 dias da morte de Lázaro uma figura quádrupla da morte espiritual do pecador. Ele morre de fato pelo pecado original, pelo pecado atual contra a lei natural, pelo pecado atual contra a lei escrita e pelo pecado atual contra a lei do Evangelho e da graça. Outra interpretação é de que o primeiro dia representa o pecado do coração. Tirai o mal dos vossos pensamentos, diz Isaías. O segundo dia representa o pecado da língua. Nenhuma palavra má saía de vossa boca, diz São Paulo. E o terceiro dia representa os pecados das más ações. Tirai vossas más ações diante dos meus olhos, dizia Isaías. O quarto dia representa o pecado dos maus hábitos. Qualquer que seja a explicação que dermos, nosso Senhor, nessa ocasião, cura de fato aqueles que estão mortos há 4 dias, isto é, aqueles que violaram a lei do Evangelho e estão fortemente presos pelo hábito pecaminoso. Então veja, a amizade com Jesus promove essas duas coisas. Nos faz renunciar a nós mesmos de maneira mais plena, para acolher, fazer sala a essa amizade, deixar Jesus familiarizado conosco e para nos fazer abraçar a cruz. Cruz essa que, por 4 dias, no caso aqui de Lázaro, serviu para penitenciar, para retirar dele, essas prisões, tão graves na carne, nos olhos, na soberba da vida e nos maus costumes. Então, a amizade com Jesus é cotidiana, é forte, é duradoura. Jesus tem pressa em consolidá-la, mas eu preciso escolher e fazer sala. Eis que é dado a nós a graça, ou a desonra. Pronto, tenho que escolher. Entre o bem e o mal, eu tenho que escolher. Deus abençoe você, Deus abençoe seus amigos, Deus abençoe sua família, sua casa seja recoberta de grandes graças, de imensa misericórdia, de grande amor. Um abraço, até amanhã.